Bom dia, gente. Bom dia. Vou tentar não me emocionar tanto, porque eu sou sempre muito chorona, mas primeiro agradecer, a possibilidade de homenagear a figura do meu pai, agradecer à Memória Sindical, ao IEP, ao Instituto Astrologia Del Roi, todos aqui presentes, especialmente o senhor Almino Afonso, que tem aí uma grandiosidade também nessa sua história. Bom, meu pai, como sindicalista, como pessoa pública, acho que todo mundo sabe da sua história, né? Então, às vezes eu vou cair aqui num lugar comum e eu, até muito tempo na minha vida, me afastei da história do meu pai, porque isso nos atingia profundamente como família. Então, meu pai, eu acho que as primeiras palavras que eu ouvi quando era pequenininha era sindicato. Sindicato era uma coisa que eu ouvia sempre, né? Então, foi uma palavra muito vivida dentro de casa. Meu pai era um cara que não comentava muito a sua vida de luta dentro de casa, portanto, eu sempre tive referências dele, mais jovem, pelos amigos, pelas pessoas próximas, e por tudo que eu vasculhava aí nas memórias dele, no Google, enfim, fui fuçando a vida dele, e eu acho que tem muita coisa por aí para falar. E eu vejo sempre que essa referência, ela é trazida pela sua história, não só política, mas sindical. Meu pai, ele amava as ferrovias, ele tem precinhos de todos os tamanhos. E tanto é que quando ele faleceu, uma das relíquias dele era essa. Era onde eu podia guardar tantos trenzinhos que ele recebia em suas homenagens, e ele era mesmo um apaixonado pela ferrovia. Enfim, ontem, quando eu estava vindo para cá, aliás, ontem, quando eu pensei no que falar aqui, eu dei uma vasculhada sobre a vida sindical dele, porque eu tenho meu pai como pai, eu não tenho meu pai como sindicalista. Então, isso supera aí outras questões, né, mais particulares e pessoal. E aí eu achei um texto que eu quero ler, que acho que resume um pouco a história dele, no sentido da amizade, da colaboração, da solidariedade que ele tinha com a sua luta. Eu achei que esse texto, faz 3 dias que a pessoa escreveu, chama Ramalho da Construção. Eu não sei quem é um sindicalista, né? Isso, ele escreveu assim: Rafael Martinelli foi mais que um companheiro de jornada, foi um verdadeiro irmão de luta. Tive o privilégio de conviver com ele em um período em que o Brasil clamava por mudanças. E Martinelli era uma daquelas vozes incansáveis que jamais se calaram diante das injustiças. Nascido em 24, ele encontrou nos trilhos da São Paulo Highway não apenas um emprego, mas uma oportunidade de dar sentido à sua vida. Ali, como ferroviário, começou a construir sua história de luta pelos trabalhadores, tornando-se na década de 50 um dos mais importantes líderes sindicais do país. Martinelli era um visionário, mas também era ação. Foi no sindicato e mais tarde na Federação Nacional dos Ferroviários
que ele provou que um verdadeiro líder pode realizar quando há coragem, inteligência e, acima de tudo, compromisso com a classe trabalhadora. Juntos, em diversos benefícios, estivemos lado a lado na resistência contra governos opressores e no fortalecimento do Comando Geral dos Trabalhadores, a CGT, sempre defendendo os direitos dos operários brasileiros. Mas ele era mais do que um líder sindical. Rafael Martinelli foi um símbolo da resistência. Após deixar o PCB, não hesitou em enfrentar novos desafios e fundar, junto a Carlos Marighella, Joaquim Câmara Ferreira, a Ação Libertadora Nacional, onde continuou sua luta por justiça social e democracia, mesmo sob as sombras da ditadura militar. Seus 95 anos de vida foram um exemplo de dedicação, coragem e amor pelo povo brasileiro. Ele nos ensinou que a luta sindical é, antes de tudo, uma luta por dignidade e esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, como durante o regime autoritário, Martinelli permanece firme, inspirando gerações de trabalhadores e militantes. Hoje, ao lembrar do meu velho amigo, sinto uma mistura de saudade e gratidão. Rafael Martinelli não foi apenas um nome na história, foi uma força que ajudou a montar o sindicalismo e a consciência política no Brasil. Ele se foi em 2020, mas seu legado vive em cada conquista dos trabalhadores e em cada luta por um país mais justo e igualitário. Obrigado, Martinelli, por tudo que você fez por nós, que sua memória continue a nos guiar e a nos inspirar sempre. Aí, a minha pequena e singela homenagem é, primeiro, agradecer ao senhor Ramalho, que fez esse texto tão bonito, e acho que me resumiu e me salvou hoje aqui de ter que falar a respeito mais profundamente do meu pai, que para mim é sempre difícil. Mas nessas andanças por sua memória, eu achei essa relíquia aqui que eu trouxe, que eu quero tocar para vocês. Segura para mim. Essa caixinha de música é quase um tesouro que, quando eu fui guardar as coisas dele, estava num cantinho embrulhadinho e que fez toda a minha felicidade naquele dia. Obrigada, Fê. A gente vai, nesse momento, não ter a fala para dizer os centros. Combinamos aqui da fala do ministro Almir Afonso. Pode ser? Tempo, passa a mão da cara. O que quiser. Em primeiro lugar, muito obrigado por eu ter sido convidado para participar deste encontro que me foi feito através do meu patrão amigo Sebastião Neto.
alegria minha de estar aqui com esta presença significativa de vocês todos, muitos muito mais próximos da minha idade, mas outros bem mais jovens, o que anima a importância de que a renovação possa se refletir de maneira efetiva nos vários aspectos da vida nacional. De toda maneira, eu digo que, estando aqui, me vem necessariamente lembranças antigas de uma época em que o movimento sindical cresceu em significação muito grande naquele período. Sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas também, Pernambuco também, não diria o país inteiro, mas uma parte expressiva do país, a área sindical, dos vários aspectos, jogou um papel muito significativo na vida nacional. Não vou fazer eu recordatório desse tempo, sobretudo no auditório, onde há figuras que viveram isso intensamente e dispensariam eu estar dando informações. Mas apenas eu diria que eu recordo com enorme lembrança o período dos chamados pactos intersindicais. Foi um período de uma irradiação no movimento sindical muito grande. Os vários sindicatos a interrelacionar-se de Estado a Estado, fora do Estado, e com isso dando uma dinâmica às lutas sociais muito grande e refletindo-se na participação política, eu diria, mais aberta ou mais liberal ou mais participante, através de tantas e tantas atividades na própria vigência do parlamento. Eu recordo, assim, muito de passagem, dentre tantas que aqui nesse instante eu fico me aguçando a memória da chamada relação intersindical do chamado Pacto de Ação Conjunta. O Pacto de Ação Conjunta que remonta a outubro de 1963, e com aqueles que são mais ou menos da minha idade, embora mais jovens, porque aqui, pelo que eu sinto, quem é da minha idade, eu tenho a impressão que só o Neto está perto, o resto não está muito não. O nosso senador. Mas eu não posso esquecer que esse período do Pacto Intersindical, que realiza uma greve em São Paulo de 700 mil trabalhadores. Não é graça. 700 mil trabalhadores na greve de outubro de 1963. De 700 mil trabalhadores que sacudiram São Paulo e as cidades mais próximas, Jundiaí, etc. E numa sequência que eu não avanço muito, só digo como aquilo foi um salto qualitativo, a meu ver, do movimento sindical e, portanto, da avançada social nas várias áreas políticas do país. Digamos, partidos como o Partido Trabalhista Brasileiro, no qual eu fui militante, Partido Socialista, etc., tiveram desse movimento sindical a quero me referir, uma interferência muito grande como projeção de atitudes, posições, eu diria, de contribuição. Essa greve, por exemplo, dos 700 mil, que seguramente vocês todos compartilham, de todos sabem de sobra o quanto foi, do que resultou de êxito excepcional. A começar pela própria vitória da campanha
dessa greve, que reivindicava um reajuste salarial de 100%. Fazer uma luta sindical reclamando de saída uma vitória de 100% era quase que algo inacreditável. Mas foi essa a proposição. Não se deu os 100%, 80% da reivindicação foi vitoriosa. É fantástico. O que foi a repressão policial do governo do Estado na época foi brutal. Foi brutal. Mas desse movimento, outro aspecto que eu vejo, isso aqui eu posso relembrar, com enorme significação, que foi dele surgiu o chamado CGT. O CGT que, na verdade, passou a ser a forma de coesão mais avançada entre os vários movimentos sindicais em Santos, em São Paulo e no Nordeste. E dele se criando algo que eu não posso esquecer de relembrar, que na Central Única, disso o CGT vai nascer o Central Única. Qual é a importância que eu olho para trás do festejo? É que eu saí logo mais para o exílio, um golpe de 64. E vivi o exílio mais de 12 anos. Mas vivi no Uruguai, vivi no Chile, vivi na Argentina. Em todo lugar você tinha a Central Única dos Trabalhadores. Nós não tínhamos ainda então uma Central Única dos Trabalhadores. É o CGT que faz nascer a Central Única dos Trabalhadores. Eu coloco isso para dizer como um movimento aparentemente limitativo e irradiou-se naquele período de uma maneira mais do que importante. E isso eu diria também do reflexo que foi para a organização sindical no campo. Né? Os trabalhadores rurais passam a ter uma presença na vida pública, na vida social, que antes não havia nenhuma praticamente. Era mais simbólico aqui e ali, e numa área como era a região rural de tragédia. Porque o que era o salário no campo, dói só de imaginar o que era. O que era a repressão, dói só de imaginar que era. Isso tudo com o surgimento dos sindicatos rurais, que teve o apoio, inclusive, do Ministério, inclusive meu, que eu era ministro do Trabalho na época, foi de sacudir realmente a sociedade no campo para atividades como, por exemplo, a pregação pela reforma agrária. É nesse período que a pregação pela reforma agrária deixa de ser algo sugerido aqui e ali por algum intelectual de vanguarda para se transformar num fato real na sociedade. E nessa fase, eu acho, sem querer fazer aqui nenhuma recordação pessoal de um período que eu vivi diretamente no Ministério do Trabalho, eu diria a enorme significação que João Goulart passou a ter na pregação da reforma agrária no país, que é realmente algo imensamente significativo. E da organização dos sindicatos rurais a um extremo inacreditável, porque isso já então no parlamento propriamente dito, a dividirem-se as forças aqui, ali, acolá. Eu me lembro assim, a tentativa só para acabar, sem alongar-me, que é desnecessário que o faça, de algo que foi num certo instante. Já na saída do Getúlio Vargas, antes, portanto, do suicídio, em que ele propõe, mandando ao Congresso Nacional, um projeto de lei dando aos trabalhadores do campo o acesso ao IAPI, ampliando as áreas de possibilidades sociais para a mulher no campo. E essa atividade que assim se deu, logo em seguida foi sufocada pelos grandes empresários do campo, desde logo, mas aí uma figura chamada Ferdinando Ferraz, se a memória não me falha, assumiu esse projeto como se fosse dele próprio. E se jogou numa grandeza tal
de sucessivos projetos de lei reiterados, porque eram sufocados no Congresso Nacional, mas eram sufocados, eram ressurgidos pela mão desta figura extraordinária, a tal ponto que, num certo instante, depois de 4 vezes ele reincidir, foi aprovado como lei que criou o Estatuto do Trabalhador Rural. Foi um salto de enorme significação. Eu paro por aqui só para dizer que a luta política naquele instante tive uma significação transcendente. A luta sindical passa a ter uma importância na atividade política naqueles anos da maior importância, e de reflexo, inclusive no campo. É o território já dos trabalhadores rurais, mas era dos camponeses, das ligas camponesas que surgem também, a ponto de termos uma presença da CONTAG representando os sindicatos do rural das ligas camponesas, que eram até então inexistentes. Isso tudo numa correlação com o que eu chamaria a área avançada politicamente, dentro do PTB, sem dúvida, no Partido Socialista, mas e também ali e ali. Foi um período de renovação, eu diria de pregação e de angústia, porque desse quadro de ascensão houve, como é todo mundo sabido, o outro lado da moeda, que foi a inaceitabilidade dos setores reacionários de que isso se processasse adiante, do que acabamos de ter nada mais, nada menos do que o golpe de Estado de 1964. Termino. São muitas as razões que nos levaram ao golpe de Estado de 1964. O lado econômico, sem dúvida. A nossa dívida externa com os Estados Unidos, sem dúvida. Mas as grandes influências internacionais para quererem intervir nos destinos do país, como era o caso da Petrobras, como era o caso de querer transformar a Petrobras em ao acesso direto das grandes empresas internacionais, sobretudo dos Estados Unidos. Tudo isso se projeta numa, eu diria, grandeza de força nova, que foi resultante não apenas desses aspectos da política maior, econômica, etc., mas foi do ressurgimento nacional dos homens, além da fábrica, do território pelo país afora. Isto deu-nos grandezas naquele período, mas deu-nos tragédias por igual. Me perdoe, meu caro Neto, se me despedir demasiado, mas só para dizer que eu festejo que haja reuniões assim. Festejo que haja reuniões assim, que nos leve a olhar um pouco para o passado, medir com as coisas avançam, às vezes ver que não certo, e a importância de tê-las claras, que para isso é preciso articular, é preciso mobilizar. Se vocês me permitem, é preciso ter esse salão lotado. E eu gostaria de voltar aqui com esse salão lotado. Aqui mais 50 pessoas. Perdoe-me que eu diga, acho aquém do que o dever de cada um de nós nos dias que nós estamos vivendo. Porque eu não vejo no momento atual uma inquietação que alguns imaginam ter. Eu vejo um quadro de inquietações crescentes. E esse quadro de inquietações crescentes não vai bater lá no alto só, bate aqui, bate naquilo que nós chamamos do povão. Neto, graças por você ter me visitado, me ter levado este livro maravilhoso, deste tamanho de valor, que é o Martinelli. E eu não tenho aqui por que fazer, senão eu não paro dos grandes líderes sindicais desse período. Todos eles deixaram história. É o que o Martinelli está hoje sendo recebido aqui. Que isto se multiplique. E que, quem sabe, possamos ter numa próxima Assembleia presença de dirigentes jovens,
dirigentes estudantis. Eu acho que será muito importante que o dirigente sindical possa, de repente, ouvir como dirigentes sindicais de ontem ou de hoje falam e atuam, para que se reflita também neles uma percepção que, a meu ver, estamos relativamente carentes ou não a critério, a que, ao meu ver, precisamos. Pela manhã eu fico feliz com a reunião de hoje. E a gratidão pela gentileza com que cada um me tem recebido aqui no fundo da alma. Muito obrigado. Eu peço desculpa a vocês por ter chegado 10 horas. A minha intenção não era participar aqui, porque eu venho de uma certa fase difícil de internação, essas coisas, e estou meio frágil ainda para isso. Mas eu não podia deixar de passar uma homenagem a um companheiro que não Martinelli. Pelo menos assistir os companheiros a falar. Aqui tem muita gente. Agora assisti ao Mino Afonso, do qual eu era metalúrgico aqui em São Paulo, trabalhava na Pontal, na Vila Carioca, nos anos 61 até 65, e ele era o nosso ministro do Trabalho da época. O amigo Afonso tinha um discurso maravilhoso na época. Todo mundo adorava escutar, pelo rádio transmitia às vezes o discurso dele. Era um ativista muito sério e era um ministro do Trabalho sério. Lamentavelmente deu no que deu e continua acontecendo ainda, tá? Mas no mínimo, a gente agradece muito a sua presença aqui. É muito louvável você ainda estar na atividade. E nós estamos ficando velhos, eu às vezes tento me entregar, mas eu acredito que quando a gente tiver palavra e puder andar e fazer, alguma coisa a gente tem que fazer. Porque lamentavelmente o nosso povo não sabe a nossa história. Eu até digo os companheiros mais preparado, ali está o nosso senador, o Vargas está ali, o Guilherme. Nós entramos muito na parte de 60, eu acho, na minha opinião, que nós terminou o golpe, nós fomos para a Constituinte, fizemos a Constituição, mas a classe operária e os democratas não fizeram um trabalho mínimo, até achar, não sei se por culpa nossa ou a nossa ignorância, não divulgamos a Constituição de 88. Ela tem pontos tão avançados que até hoje parte do mundo não tem, e nós não divulgamos. Não divulgamos, os caras foram manchando ela de lá para cá, manchando, e nós estamos sujeitos a perder muitas conquistas que nós tivemos na Constituinte, porque o povo não sabe. Lamentavelmente é uma discussão longa e nós podemos fazer mais debate. Essa casa aqui, posso falar até em nome do meu presidente, ela está disponível para ceder, para espaço para debates democráticos. A gente teria que organizar mais isso, homenagem aos companheiros do passado. É fundamental a gente fazer, porque se a gente não fizer, quem faz? Ninguém faz. Então eu sinto alguns companheiros que passaram pela nossa história e hoje são esquecidos, porque nós não divulgamos. Nós, que eu falo, o próprio movimento sindical não teve condições de divulgar e contar a história verdadeira do que aconteceu. Eu peço desculpa por ter chegado atrasado e tal, mas eu fico muito agradecido a presença de vocês aqui, quer dizer que a casa está disponível para vocês. Eu, conversando com o meu presidente, a gente vai, e a diretoria, a gente vai achar uma forma de vez em quando fazer alguma coisa. Porque é importante, agora não só para nós antigos. Aqui tem um pouco jovem, é preciso trazer mais um jovem para a atividade. Não sei como fazer isso, porque depois da internet a gente está meio perdida, eu estou meio perdido ainda. Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? E estamos à disposição. Ô Miriam, foi um prazer imenso te ver. Eu agradeço a minha militância política, que foi através do partido, do Partidão. Martinelli, eu não tive convivência com Martinelli, mas conheço a história dele, participava muito das coisas que ele fazia, de longe, logicamente, mas graças à minha formação minimamente comunista que a gente
tenho orgulho de ter passado pelo partidão. Eu consegui convencer um cara a ir para o sindicato. Esse cara se tornou presidente do Brasil até hoje, mas graças à nossa persistência e à nossa insistência. Se não fosse isso, a gente não levaria, não queria essa visão do futuro que a gente. Eu criei, não é que eu criei, eu acho que eu só não registrei, mas a gente ajudou muito que esse cara chegasse até lá. Depois ele se soltou, fez o que tem que fazer, está fazendo. Logicamente, não tudo que os companheiros querem. Às vezes os companheiros criticam ele e tal, mas ele está se matando lá e nós temos que tentar salvá-lo, porque não é fácil, não, cara. A barra é pesada. Obrigado, desculpa, meu velho. Imagina o grupo do WhatsApp da família do Lula. Bom, eu notei aqui, das entidades, tem aqui a Força Sindical Juruna, Marlena ainda, Luizinha Nova Central, Maricela, tem algum outro central presente, CTB, SP, ninguém? Então, qual era a ideia? Que antes do João Guilherme e do Lincoln falarem, vocês, dessas entidades, falassem que ideia vocês acham ou que questões trazem a experiência para 64 a partir dessa papelzinho aqui, que vocês entendem com o papel do sindicalismo hoje ou a visão desenvolvida que vocês têm hoje. E levantar questões. Só isso. Inquietações, propostas que acharem melhor. João, abre para nós. Não, vocês sabem mais do que os palestrantes. Que ideia que tem desenvolvimento nacional e o papel do sindicalismo? Duas coincidências. Primeiro que eu sou João e o João Guilherme. E eu tinha convidado os netos de passar primeiro para eles e depois talvez passar para nós sindicalistas. Não é melhor passar para eles? Não, melhor vocês. Vamos ver a cabeça de vocês como é que está para colocar problema para eles. Sim, minha amiga. Não, quando o Neto chamou para homenagem, eu assim, eu falei para ele, vem cá, mas é uma homenagem, não é homenagem só para o marceneiro, que você já quer debater a ferrovia hoje, não é? Eu acho que, enfim, estamos aqui nessa discussão. Eu acredito que o movimento sindical tem passado por momentos difíceis e, ao mesmo tempo, também reconfortantes, porque a vitória que o Chico fala, o Frei Chico diz, é uma vitória nossa também. Com todas as dificuldades, nós ajudamos o presidente Lula a fazer uma boa chapa e chegar à vitória, graças ao trabalho do movimento sindical também. Hoje nós estamos passando por um período difícil desde 2017, mas enfim, estamos vivos nas convenções coletivas, vivos nos acordos coletivos por empresa, vivos. E eu acredito que, ao trazer o Almino Afonso aqui, uma figura, Almino, só para contar uma coisa, eu tinha 18 anos, era petroleiro em Santos. Eu era petroleiro em Santos. E ele foi dar uma palestra lá em Santos. Eu nunca esqueço disso porque eu ouvi sentado hoje o tempo todo. E todo mundo falou sentado, né? Aí o chefe deu assim um ensinamento. Ele chegou, se levantou e falou assim: vou falar de pé. Vou falar de pé porque o povo que está aqui é digno de me ouvir de pé. Deu aquela palestra para a qual os conhecimentos que me transmitiam me ajudaram a ser também um sindicalista. Enfim, eu creio que o movimento sindical hoje, no debate que nós estamos fazendo, conhecer a história é fundamental. Segundo, conhecer a realidade, conhecer que tipo de política vamos fazer, é imprescindível para a gente não radicalizar demais e não ficar para trás demais. Então, trazer as figuras aqui como o João Guilherme e o Almino Afonso, eu acho que nos ajuda a tentar equilibrar a nossa ação política do momento aos fatos históricos do momento também. Não é melhor. Fica mais certo aqui para você. É melhor que eles estão filmando. Bom dia a todos, eu sou da Intersindical, instrumento de luta. Acho que tem algumas coisas que o Neto estava dizendo aqui, por exemplo,
que em 63 já tinha uma ordem de prisão dos militares, isso antes do golpe, com um companheiro que era desse sindicato. Só lembrar também o seguinte, que o golpe não começou só em março de 64. O massacre em Ipatinga foi também em 1963, onde morreram dezenas de trabalhadores lá na construção da usina siderúrgica. Então, esse processo, e tem algumas coisas que são semelhantes, que eu acho que eu vou fazer a pergunta daqui a pouco, são semelhantes, porque a ditadura no Brasil, ela exilou, matou, torturou, mas ela fez uma outra coisa. Ela, com a censura, ela matou praticamente uma geração de militantes jovens. Quando houve o golpe, em 64, eu tinha de 8 para 9 anos. O que eu lembro lá no bairro que eu nasci, é que estava todo mundo comemorando, estavam prendendo todos os comunistas. E aí você passa ginásio, colégio, tal, com toda a censura que existia, e você passa a militar mesmo depois, mais tarde. Certo? Mas naquela juventude, eu até brincava com o Igor Grabois, que ele teve, quando ele era criança, uns 10 nomes frios, até o zindinho dele que ele brincava tinha nome clandestino, que não era assim em todas as famílias. Se você não nasceu numa família que era de militantes comunistas, aquela juventude tinha problema. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Nós vivemos 3 mandatos do PT, mais 3,5 por conta do golpe contra Dilma, e tem algumas coisas que a gente não conseguiu fazer. Por exemplo, uma coisa que está agora bombando na internet, mas ainda não está bombando dentro das fábricas, que é a questão da jornada de 6 por 1. E aí, bombar na internet, pode bombar à vontade. Nós não vamos conseguir mudar isso no Congresso, esse tipo de Congresso que nós temos, só com likezinho e mensagenzinha pela internet. Agora, por que não está bombando nas fábricas? Porque esse 6 por 1, ele atinge setores de fábrica, mas alguns setores não atinge mais. Você já tem acordos com redução de jornada que permite você não trabalhar o 6 por 1. Agora, o movimento sindical está na luta pela redução da jornada, certo? Desde antes do golpe de 64. Certo? E agora aparece gente dizendo: vocês não vão vir para isso? Eu vou dar um exemplo. Os trabalhadores desses mais Blumenau, eles estão numa campanha há 7 anos exigindo sábado livre. Conseguiram em várias fábricas, que a indústria têxtil é especialista em querer que você trabalhe os 7 dias da semana. Conseguiram em várias fábricas, mas ainda não conseguiram colocar uma convenção coletiva que vale para todo mundo. Porque para você eliminar o sábado tem que reduzir a jornada. Então o movimento sindical está nessa luta há muito tempo. Certo? E aí, dizer que tem vida além do trabalho é uma palavra bonita. Na França teve partidos contra o trabalho, já porque o trabalho mata, adoece. Certo? Então é uma situação assim. Como é que nós vamos atuar? Estava conversando com o companheiro Stan, e ele estava dizendo o seguinte: eu não consigo me esquecer do velho mundo que a gente vivia, e também não estou conseguindo entender o novo. O problema é que o novo hoje tem muita coisa do velho. O novo tem muita coisa do velho. Por exemplo, o Neto coloca aqui a questão dos livros, que é necessário ser produzido, a questão do filme. Então, a direita, quando está nos governos, ela produz, financia todo. Por exemplo, como é que nós não conseguimos, via Ministério da Educação e Cultura, certo? Você resgatar a memória histórica, a partir de seja de comissão de verdade e tal, resgatar a memória histórica do que foi os anos da ditadura. Então, eu acho que o movimento sindical, ele está na linha correta. Nós temos que continuar, principalmente dentro das fábricas, porque hoje nós vivemos uma situação, para concluir aqui, que mais da metade da força de trabalho do nosso país não tem direito nenhum, porque está na informalidade.
tem direito nenhum. E quem está formal, via CLT, tem muito receio também de ter que ir para a informalidade. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Não tem outra realidade. Então, uma coisa, discutir o 6 por 1, sem discutir a revogação da reforma trabalhista que foi feita e previdenciária no país, a gente vai continuar girando em torno de nós mesmos. Então, a revogação da reforma tem que ser pauta do movimento sindical, a revogação da reforma previdenciária tem que ser pauta do movimento sindical, e a redução da jornada, que nós já aprovamos em todas as centrais sindicais, aprovaram 40 horas, outras já aprovaram 36, não é novo isso. O novo é que agora pegou na internet, ótimo. Vamos ver, tem que ver como é que a gente faz isso, pegar nas fábricas, certo? Porque eu vendo que os nossos irmãos argentinos conseguiram piorar o que foi o Bolsonaro daqui, conseguiram pegar um que é aconselhado pelo cachorro que já morreu, mas quando o Milei foi eleito na Argentina, perguntaram para os trabalhadores argentinos, esses que estão na informalidade, mas ele está dizendo que vai acabar com tudo, você vai votar nele, bom, eu já não tenho nada disso, portanto eu não tenho direito nenhum, certo? E para garantir os direitos, ou passa por quem está dentro das fábricas, na produção, para quem está no transporte, com paralisações e tudo mais, para quem está produzindo o capital, porque o capital está se lixando, nós vamos morrer com 18 anos, ou com 95, ou com 100. Obrigado. Bom dia, mesa. Obrigado, Sebastião. Eu quero dizer que fui surpreendido, porque na verdade eu vim aqui para ouvir os palestrantes, não para falar. Mas quero dizer da experiência que a gente tem há alguns poucos anos que estamos no movimento sindical. Eu comecei a trabalhar em 1962. Com os companheiros a gente veio aqui, o Martinelli já estava fazendo um agito, né? E já conquistando muitas coisas para os trabalhadores brasileiros. Aí eu comecei a trabalhar, estava com 14 anos, e me lembro que já naquela época o salário já era bem pequenininho, e eu tinha que andar da Vila Granada na Vila Matilde, uns 8 quilômetros a pé, para ir pegar o trem lá na estação da Vila Matilde, para vir até o Brás, e do Brás vinha até o centro a pé, porque o salário não dava para pagar 3 condução de manhã e 3 à tarde para voltar para casa. E não tinha bilhete único naquela época. Então, cada vez que você subia na condução, tinha que pagar. Então, eu, na verdade, só via naquele período o movimento acontecendo, nesse movimento de vir trabalhar, voltar para casa, andar no centro. Meu primeiro emprego foi de office boy, e como office boy aqui em São Paulo, a gente andava muito pela cidade e já via a movimentação da classe trabalhadora aqui nos grandes protestos que fazia em São Paulo. Então foi maravilhoso. Eu vim ingressar militar mesmo no movimento sindical já aqui depois dos 30 anos. E aí foi que comecei a me identificar com o movimento sindical em São Bernardo, trabalhando na montadora Perkins, em São Bernardo. Tomei o primeiro contato com o movimento sindical e depois lá vim para São Paulo ser motorista de ônibus. Aqui eu me envolvi de cabeça, assim, né? Primeira greve que nós tivemos, o meu sindicato teve várias intervenções, e em 77 ele estava sobre intervenção ministerial. E a gente não tinha piso salarial, não tinha nada. A gente tinha, a partir do salário mínimo, o que a empresa quisesse pagar para a categoria. Então a gente ganhava muito mal, muito pouco. E aí ingressamos no movimento sindical e fizemos a primeira grande greve aqui em São Paulo, em 79, parando geral o sistema de transporte em São Paulo por 2 dias. E aí fomos reconhecidos, o comando de greve foi reconhecido como os representantes da categoria
detentores do sindicato. E a partir daí a gente veio conquistando muitas coisas para os trabalhadores. Então, e foi nesse período que a gente participou dos eventos para fundar as centrais sindicais, CGT, a Central Única dos Trabalhadores e as demais centrais todas, inclusive a nova central, que é uma das mais recentes. E a gente está nesse movimento faz algum tempo. E aí eu tenho que fazer das minhas palavras as palavras do Mané. Realmente nós estamos num momento que estamos correndo atrás da cauda, né? Feito cachorro estressado. Porque, na verdade, lutamos para mudar o governo mudou, não fez a reforma trabalhista, e agora os 6 por 1 contra os 6 por 1, na verdade, uma retomada das reivindicações antigas dos trabalhadores. E nós estamos numa situação muito difícil de mobilização dos trabalhadores, né? Não conseguimos, a gente até tenta, a unidade das centrais tenta fazer alguma coisa, algumas manifestações, mas a gente percebe que nós estamos com dificuldade de sensibilizar os trabalhadores para reagir, para lutar. Até porque muitas empresas, agora, com o processo de terceirização, o negócio é cruel. Terceirização é um negócio medonho. Estão querendo, inclusive, agora trazer para o transporte. O setor empresarial de transporte fez um seminário esses dias para discutir com o movimento sindical CLT como fazer essa relação da terceirização da carga, que é um absurdo, um negócio desse. Então, nós estamos num momento de muita dificuldade, precisamos ainda descobrir como é que nós vamos fazer. Inclusive para mobilizar contra o 6 por 1, mobilizar os trabalhadores no local de trabalho, está uma dificuldade danada. Minha categoria conseguiu uma jornada de 6h30 e agora aumentou para 7h40. Está um negócio medonho. Então, estamos tentando fazer alguma coisa, mas estamos com muita dificuldade. Eu não sei dizer o que fazer. Eu sei dizer que nós precisamos descobrir o que fazer para efetivamente mobilizar e tentar, quem sabe, ou chamar agora o 6 por 1, a gente conseguir uma unidade e uma greve geral, nem que seja de 12 horas. É isso aí. Passa para o João. Não, vamos ver se falta um sindicalista. Falta um sindicalista. Bom dia a todos e todas aí. Eu quero agradecer o espaço, né? Meu nome é Reinaldo, eu estou secretário-geral do Sindicato Ferroviários. Eu queria falar dois pontos que eu acho importante para o momento que a gente está vivendo. Muito bom. Dois pontos que eu acho que é importante. O primeiro a nossa diretoria, ela tem um compromisso de independência de partido e de patrões. Todo mundo sabe que o Sindicato Ferroviário sempre foi o termo mais usado para lá e ligado, né? A gente tem várias doenças de pensamento, já foi mais, e hoje a gente ainda tem várias coisas de pensamento dentro da direção. E esse compromisso a gente firmou na montagem da chave. E aí vocês devem estar falando, por que ele está explicando isso? Está explicando isso porque nós vivemos um momento muito complicado, na minha opinião, esses últimos anos, não é? E mesmo lá em 2003, quando o Lula ganhou a eleição, mesmo que ele quisesse fazer tudo para a gente, que eu tenho dúvida se ele queria, a gente sabia que não era possível. E uma das coisas que a gente ouviu muito foi companheiros que, na minha opinião, com muita militância, falar assim: eu ouvi isso dentro do sindicato, falar o seguinte: olha, não vamos fazer isso porque pode atrapalhar o governo. Quando a gente não tira, enquanto a gente não entender, a gente tem que ter independência de governos aqui, de governos e patrões, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A segunda coisa, companheiros, que eu acho é que a gente tem que entender que, assim, a gente tem que trabalhar, tentar conseguir trabalhar com
as divergências que a gente tem. Estou falando isso porque nossa categoria foi uma categoria que fez o enfrentamento contra a reforma trabalhista, fez o enfrentamento contra a reforma da Previdência. E no ano passado nós conseguimos fazer uma coisa que eu acho que eu duvidava quando a gente começou a fazer. Nós conseguimos unificar 4 categorias de 4 centrais diferentes e parar São Paulo 2 vezes contra a privatização, tanto da Sabesp, companheiros da CTB que estão lá, os companheiros da Central do Brasil, que está ligado à CUT, com os companheiros que estão do Sindicato do Ferroviário de São Paulo, e nós que não estamos filiados a nenhuma central, mas tem companheiros de outras centrais dele. Estou falando isso porque se a gente não pensar dessa forma, se a gente continuar com a divisão da gente, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Para mim foi muito duro, mas necessário, ter que ir lá e apertar uma tecla na eleição passada e votar no cara que me demitiu 3 vezes no metrô, que foi bom. Mas era necessário, então a gente estava ratificando os 4 anos de Bolsonaro. Eu estou falando que ou a gente entende o momento que a gente está vivendo, ou a gente em 2030, não estou falando de 26, em 2030 nós vamos ter que fazer isso de novo. Que é muito, se a gente continuar do jeito que a gente está agora, em 26 agora, nós vamos eleger um filhote fascista novamente para a presidência da República. Então é o momento de unificar a nossa luta. Posso falar com muita tranquilidade em nome da direção do sindicato nesse sentido. Nós vamos fazer um enfrentamento muito grande no ano que vem. Os companheiros da CUT, eles têm que incentivar os companheiros da Central do Brasil, que estão com leilão marcado na linha 11, 12 e 13 para março, para fazer essa luta. Quero dizer que não foi barato para a gente. Para vocês terem uma ideia, esse filhote de Bolsonaro, ele multou o sindicato, entrou com um pedido de multa, que nós estamos com 15 milhões de multa, porque ele está cobrando da gente o prejuízo que nós deu o Estado por ter feito a greve nesse dia. Se sair ligar, gente, acaba o direito de greve. Imagina os metalúrgicos, as montadoras, tendo que pagar os carros que deixaram de produzir porque fizeram uma greve. O padeiro tendo que pagar o pão. Então, gente, ou a gente acorda para isso, ou a gente vai viver, vai voltar. Como o Mané disse, o Mané falou uma coisa aqui, que para mim é o foco de tudo. Eles estão fazendo esse discurso de empreendedorismo, que fala que o cara pode ficar rico com a bicicleta e uma caixa de roupa nas costas. Isso, o pior não é isso não, porque esse cara vai morrer de fome. O pior é que ele está jogando fora todos os direitos que nós conseguimos ao longo de décadas. Que foi, gente morreu para a gente conseguir isso. E a gente não está acordando para isso. Então eu acho que o foco tem que ser esse. Independência de partido de governo e de patrões, e a unidade da classe trabalhadora, superando a divergência que a gente tem. Obrigado. Bom dia. Eu quero então começar cumprindo uma obrigação. Quero agradecer ao sindicato, à oferta do cargo. Quero agradecer ao Sr. Pereira da iniciativa, ao IEP e ao Centro do Memória. Quero agradecer sinceramente porque a conjugação desses 4 fatores, vamos dizer assim, nos dá garantia de sentarmos juntos aqui. Também, por obrigação, quero prestar minha homenagem ao homenageado de hoje, ao companheiro Rafael Martinelli. Eu sou mais novo do que ele. Quando o partido me deslocou, o Partido Comunista Brasileiro, do qual eu fui dirigente, me deslocou para São Paulo, o Martinelli não estava mais no partido, pelo contrário.
ele tinha aqui uma luta interna, dividido o partido e praticamente desorganizado o partido aqui em São Paulo, com a aventura da luta armada. O PCB teve como tarefa recompor o partido. Então, a minha relação pessoal, dentro política, com companheiros, foi quase nula. Vocês perceberam na própria cronologia. Quando eu vim para cá, para reorganizar o partido, que um dos desorganizadores tinha sido o próprio Rafael, não lidei com ele politicamente. Mas eu presto minha homenagem ao lutador. E isso é indiscutível. É uma pessoa que, ao longo da vida, escolheu um lado, teve um lado, morreu com um lado e provavelmente ouvindo aquela caixinha de música. Ou seja, aí eu presto minha homenagem. É o tal do Brecht que é inestimável, porque a vida inteira. Agora, os assuntos que foram colocados aqui hoje, nessa dinâmica que o Neto provocou, de ouvirmos antes para depois falar, me faz pensar na dialética da feijoada. A feijoada tem uma dialética. A feijoada tem pertences, feijão, água e temperos. Se vocês pensarem, o essencial na feijoada é o feijão, a água e o tempero. Os pertences são identidade. Os pertences são identidade. E hoje nós estamos numa situação tão impressionante que nos impressionamos pela confusão da feijoada. Ao invés de a gente pegar o garfo, a faca e a colher e comer a feijoada, como os ingleses falam, a prova do pudim é comer o pudim, a prova da feijoada é comer a feijoada, nós ficamos querendo fazer uma dialética da feijoada, morrendo de fome e sem apetite para mexer nela. Vamos por partes. A história do movimento sindical brasileiro, a história do movimento, é indissoluvelmente ligada à história do sindicalismo ferroviário e dos comunistas ferroviários. 30 de setembro é o dia do ferroviário, porque em 1854 foi a primeira ferrovia do Brasil. A partir daí, se desenvolve o capitalismo, se desenvolve, ainda deve, mas se desenvolve a ação sindical e se desenvolve a rede de representação trabalhadora dos ferroviários. Olha que coisa interessante. Médico, engenheiro, advogado, tem sindicatos profissionais, mas são categorias de formação universitária que tem uma rede enorme de associações que convivem com as entidades sindicais. Pois digo para você, na experiência do sindicalismo ferroviário, essa é também a constatação. O sindicalismo ferroviário, antes de se crismar como sindicato, e aí é Getúlio, 32, ele convivia e agia através de uma rede muito vasta de associações. Por exemplo, o primeiro chute-gol aqui no Brasil de previdência para trabalhador foi dado pelo Monte Pio dos ferroviários, que vai abrir a possibilidade da primeira legislação previdenciária no Brasil. Então, o sindicalismo ferroviário se desenvolve enquanto sindicato a partir da Revolução de 30, ele convive, continua convivendo com uma rede muito grande de associações. Nós, paulistanos, vamos entender o que eu vou falar. Quando houve aqui, em São Paulo, a luta interna Jânio-Ademar, um dos palcos privilegiados dessa disputa foi o ferroviário, com o Ademar estimulando
demagogicamente, a rede de associações e o Jânio trabalhando com os sindicatos. Então, esse ramo do movimento sindical, o movimento sindical ferroviário, não só ele faz parte forte da história do sindicalismo, como ele faz parte forte da história do Partido Comunista Brasileiro, o partido ao qual o Rafael pertenceu no início da vida política dele. Em 1945, com a redemocratização e avanço das lutas sindicais, um papel enorme desempenhado aqui em São Paulo, em inúmeras greves, foram os ferroviários. Na sequência da democratização, o dirigente ferroviário, que provavelmente acolheu o Rafael na luta, chamava Mário Scott, foi eleito deputado por São Paulo. E olha como a disciplina partidária era boa. O Mário Scott foi obrigado a renunciar para abrir a vaga do verdadeiro candidato do partido, que era o Aires da Cunha. Mário Scott, na sequência, foi eleito secretário do PCB em São Paulo. Secretário do PCB em São Paulo. Ficou doente mental, suicidou-se em 54. Demonstro para vocês, então, por querer demonstrar, na trajetória da ação sindical, o papel do sindicalismo ferroviário. E no sindicalismo ferroviário, o papel do Partido Comunista, na época. Agora, quando o Brasil se desenvolve a partir de Juscelino, ele criou um plano para desenvolver a indústria automobilística. E eu vou contar para vocês um pequeno fato que é pouco conhecido. Juscelino, com o PAEC, está para decidir em que cidade seria o polo automobilístico. Juscelino põe a mão no mapa e diz: quero São Bernardo porque não tem sindicato de metalúrgica. Eu escolho um lugar para ser o polo automotivo que não tem sindicato de metalúrgico. Na época não tinha. O sindicato era de Santo André, não tinha sindicato de metalúrgico em São Bernardo. Ele só vai ser criado por luta interna para conquistarmos a presidência da CNTI. Foi criado o Sindicato de São Bernardo para alterar a composição da Federação de São Paulo, que, por sua vez, ganhou a possibilidade de ganharmos a presidência da CNTI. Mas Juscelino escolhe São Bernardo exatamente porque não tem sindicato. E olha que coisa interessante. Quando o sindicalismo ferroviário entrega a bandeira na história, entrega a bandeira quer dizer a rodovia, o automóvel passa a ser predominante em relação ao trem, à ferrovia, porque nisso nós fomos, o nosso projeto nacional foi derrotado. A tocha é transferida do ferroviário para o rodoviário, para a montadora, que passa a ser o grande polo dinâmico, contrariando aquela má intenção do Juscelino de não ter sindicato. Como a vida é capciosa. Em 1964, o Leôncio publicou uma tese, que só foi editada depois de 67, mas ele a defendeu em 64, no golpe, em que o Leôncio defendia a tese de que a aristocracia operária no Brasil, portanto, o núcleo de traição à classe operária, se situava nas montadoras. Aí a vida, que é mais rica do que qualquer tese acadêmica, fez. E a vida demonstrou outra coisa. O polo dinâmico, o polo que pegou a bandeira do sindicalismo ferroviário e conduziu essa bandeira à frente, foi o polo
dos metalúrgicos e das montadoras. Esse é um fato que também mostra como a nossa história precisa ser investigada na verdadeira história que aconteceu. Vou dar um outro exemplo para vocês. Greve de 1917. O Berroio sabe disso, que ele estudou muito bem. Foi uma greve paulistana, étnica, italiana, feita pelas mulheres, reivindicando o custo de vida. Essa foi a origem da greve dos 17. No entanto, ela se transformou em greve geral. Se a gente abre o mapa e consulta a folhinha, a greve geral de 17 foi sendo construída à medida que os ferroviários a levavam para o interior até o Paraná. Os ferroviários, como eram qualificados, repare, quem é da minha idade já viveu no interior, já sabe que o chefe da estação tinha mais força que o presidente da maçonaria. Disputava com o padre e com o juiz, o chefe da estação. Era autoridade na cidade, guarda-chave. Guarda-chave da minha. O fiscal de trem tinha um apitinho, carimbava, era autoridade. O sindicalismo ferroviário nunca foi um sindicalismo maciço, foi um sindicalismo de grandes lideranças, a começar do papel social que o ferroviário tinha. Esses ferroviários transportaram a greve de Paulistana para toda a rede ferroviária existente aqui em São Paulo na época. É só pegar as folhinhas e olhar o mapa. Então, já falei muito sobre essa questão. Fiz a minha homenagem, os meus agradecimentos e falei o que eu pude sobre sindicalismo ferroviário. Agora quero falar da atualidade. Nós estamos enfrentando um grande desafio. Nós nunca, vocês, nós nunca vimos, exceto em momentos raivosos, como o que precedeu o golpe de 64, nós não vimos uma direita como temos visto hoje no Brasil. Quero que me desmintam. Algum de nós conviveu com uma direita que tem peso, articulação, ganha eleição e tem as ideias mais extremadas a respeito do progresso, do desenvolvimento, do não progresso, do não desenvolvimento? Me desmintam. Nós estamos vivendo uma situação muito especial, em que a direita politicamente organizada e disputante tem confrontado qualquer possibilidade de futuro no Brasil. Digo no Brasil, mas podia dizer no mundo, porque os norte-americanos, em massa, eles não falam francês, mas eu falo, em massa, elegeram Trump, que tem uma proposta que é anti-progresso, que é anti-projeto, a não ser o projeto de macaco em roça de milho. E nós temos hoje no Brasil uma direita nesse padrão. Vamos passar a peneira nas eleições municipais recentes? Meu Deus! Aqui em São Paulo, nós conquistamos, por questão de cabeça de cavalo em corrida, tiramos fora o Marçal. Lá em Curitiba, a mocinha bolsonarista alucinada foi tirada em segundo turno. Então, nós temos de reconhecer isso. Hoje, o Brasil avançou nas eleições municipais, mesmo a direita tendo avançado, porque nós ajudamos a normalizar o país. As eleições ajudaram a normalizar o Brasil. Aí vem a eleição do Trump, repolariza. E a qualquer fato que acontece no Brasil, essa direita que hoje é poderosa no Brasil, ela se manifesta. E ela se manifesta a começar
embaçando a situação positiva que a sociedade está vivendo. Emprego baixíssimo, ganho real de salário altíssimo, relativamente alto, inflação baixa e controlada. E, no entanto, há uma sensação que isso não anda acontecendo. Qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é a seguinte: o Ayrton do Dias está aqui e ele me confirma. Em outubro desse ano, 90% dos acordos e convenções superaram a inflação, tiveram ganho real. Quem de nós valorizou, valorizou e difundiu isso? O Dias deu o número, a direção sindical ficou silenciosa. Nós não demonstramos esse fato. Assim como não demonstramos, por exemplo, que nesse fim de semana no Rio de Janeiro, o nosso governo, a nossa diplomacia ganhou a parada no G20. Nós temos medinho de afirmar isso. Ganhou a parada como? Primeira vez, sob a presidência do Lula, o G20 social, com uma ampla participação, sobretudo identitária, mas com a nossa delegação sindical. Quero chamar a atenção a vocês. Quem foi a oradora do documento do G20 social foi uma dirigente nossa da CONTAG. Agora, além disso, afirma sustentabilidade, afirma combate à fome, afirma a necessidade de avanço na ONU, e nós ficamos silentes. As forças do demônio que radicam na Faria Lima, no Lebrão, nos Haddad, as forças do demônio querem corte de gasto. É impossível o Brasil ficar maior do que o orçamento. O orçamento tem que caber no Brasil. O Lula disse: o pobre tem que caber no orçamento. E abre, então, essa disputa, que será a grande disputa que o sindicalismo tem que se manifestar passada a G20, que é sim ou não corte de gasto, sim corte de gasto, mas não corte de gasto do orçamento popular. Como nós estamos nos preparando? As centrais conseguiram formular um documento que foi lido no G20, não foi repercutido, é o diabo do nosso silêncio, defendendo que estamos com o presidente Lula para enfrentar o corte de gasto. Essa será a grande batalha do movimento sindical. Não é 6 por 1. Quero explicar para vocês. Há uma diferença entre necessidade, possibilidade e reivindicação. Alguém muito bem intencionado, mas que não tem nenhum conhecimento da realidade dos trabalhadores, levanta o tema 6 por 1. Quero lembrar vocês, em 13, muitas das tabuletas apresentadas eram contra a PEC 37. E em 2013, nem quem manifestava, nem vocês hoje que estão aqui, sabem me dizer o que era a PEC 37. E ela viralizou na época. Não tinha rede social, mas viralizou. Era impressionante. Garotada segurando uma tabuleta criada pelos procuradores contra a PEC 37, que era uma PEC que eliminava poderes dos procuradores. Essa reivindicação 6 por 1 me parece hoje a PEC 37. Eu chamo de torresmo milanesa. Torresmo milanesa é aquela música do Abraham, em que a gente senta na calçada, fala disso e daquilo, coisa que nós não entendemos. O torresmo milanesa do Cidadão não é desconsiderar a necessidade ou a possibilidade. A necessidade é demonstrar o movimento sindical no mundo
pela redução da jornada, 8 horas. Esse é o berço do movimento sindical. E essa luta é permanentemente necessária, e ela é possível. Nós aqui aprovamos isso. Constituição, prévio principalmente metalúrgico, greves e lutas para reduzir a jornada, chegamos na Constituinte, baixamos de 48 para 44. A luta na empresa teve o somatório do ganho geral na Constituinte. Reparem, o 6 por 1 inverte essa lógica. Cria uma reivindicação, leite na torneira, escada rolante para o céu, mamãe não vai ter câncer. São 3 temas que, se eu colocar aqui, eu obterei unanimidade. Leite na torneira, escada rolante para o céu, mamãe não tem câncer, é evidente. Agora, o meu problema é a complexidade do mundo do trabalho. Ela se resolve num slogan que é incompreendido. Repare, não sei se vocês perceberam, 6 por 1 não é todo o problema, porque escala é diferente de jornada. Jornada e escala, coisas que andam em paralelo, mas jornada é uma coisa e escala é outra. Se vocês virem a pé, que está lá escrito, jornada de 8 horas, 36 por semana, 4 dias por semana, não bate. É uma agitação vazia. Aí vamos dizer, mas o trabalhador quer. Não é verdade. Não faz parte da reivindicação hoje. Se nós quisermos discutir seriamente, aqui em São Paulo, capital, o jovem trabalhador formal, porque ainda não falamos na informalidade, o jovem trabalhador formal queria mais a diminuição do tempo de deslocamento do que a diminuição da jornada. Por exemplo, além disso, 40% da mão de obra fabril já não cumpre 6 por 1. Não só categorias diferenciadas, como acordos nas próprias empresas industriais. Então, repara, se eu chego na porta da fábrica e dizer quem quer reduzir a jornada, é a mesma coisa dizer quem quer, cada um eu quero. Como organizar isso? O movimento sindical pode organizar essa luta, como você tem defendido. Vamos novamente ver as possibilidades de avanço, mesmo na indústria, naquelas condições situações em que nós podemos reduzir a jornada. E aí, obter com isso uma conjuntura favorável para essa discussão geral. Tarefas do movimento sindical. Honestamente, hoje a tarefa principal é organizar o movimento na base da cultura para resistir aos cortes de gás. Essa será a tarefa imediata e efetiva do movimento. Segunda tarefa, cada dirigente sindical tem que se preocupar em arrumar dinheiro para o sindicato. O sindicato está morrendo a míngua e vai morrer a míngua. Há sindicatos que já estão se desfazendo de bens, vendendo o almoço para poder jantar. E essa tarefa, o movimento sindical precisa com clareza. Agora, para isso é preciso unidade. Para isso é preciso unidade. E unidade começa com ideias claras sobre objetivos precisos. Vamos ser mais ferroviários. Ferroviário tem bitola, mas ferroviário tem linha. Ferroviário, linha e orientação. Mais uma vez eu invoco o passado do meu partido, que realmente tinha linha. Alô, João. Vamos dar partido. Vamos lá.
atenção de todos. Muito obrigado a gente. Pessoal, vamos perder o pique não. Senta lá, senta lá. Vamos juntar aqui as caveiras. Sai também? Vem pra cá. A última fala agora, última não, porque tem uma feijoada do João Guilherme, vai ter uma macarronada. Peraí, deixa eu explicar. Respeitar o homem. Longa vida. Muito obrigado a todos. Melhor dia, tem que sair. Bom, o último palestrante é o João Guilherme. Em vez de ser feijoada, o João Guilherme, que é muito boa, a imagem, gostaria que a gente, com a saída do ministro, nós temos imagens que no trabalho 20, bem rápida, nós falamos aqui, perdendo a razoável de um e houve um link eu brinquei com o João Guilherme Não sei se se lembra. e pedi para alguém fazer algumas para o futuro. Vamos ver, né? O senhor não quer comer nada? Não consegue. Cafezinho. A macarronada vai ser logo ali com termina, com 2 reais aqui, deu ruim. Não posso deixar essa barba aqui não, como sou meu inverno. Vamos lá? Vai aí, manda bala. Bom, muito obrigado, pelo convite. Bom, eu sou o Bruno Conceito, eu sou professor de História da Universidade de São Paulo. Eu sou professor e muito me acrescentar aqui, mas eu vou ser eu vou falar bem rápido. Queria homenagear o Martinelli, que foi convidado muita vez para as atividades organizadas pelo Neto. Sempre aquela pessoa simpática, sempre com a camisa para fora da calça, sorrindo. Adorei o Martinelli. E eu queria partir da figura do Martinelli, como fez aqui o João, ou seja, encontrar aqui um universal no particular que foi a vida do Martinelli. A vida de um ferroviário educador que começa sua militância no final da década de 40, mais ou menos, início da década de 50. E como ele disse, a ferrovia ela carregava o comunismo no Brasil, de certa forma. E eu queria citar bem rapidamente aqui um grande historiador que o Albino Afonso conheceu, que o João também conheceu, que é o Caio Prado Júnior, que escreveu um livro chamado A Revolução Brasileira, em 1966, que foi uma resposta intelectual ao golpe de 64. E nesse livro, que quem não leu, sugiro que leia, quem já leu, sugiro que releia, porque é um livro muito atual. Nesse livro, o Caio Prado Júnior, em uma ou duas páginas, ele fala sobre a importância do sindicalismo ferroviário. E ele fala olhando para o futuro, como cobra aqui o Neto, dizendo o seguinte: o que será no futuro político da esquerda brasileira uma situação sem o sindicalismo ferroviário? Por quê? A ferrovia carregava o comunismo no Brasil, ou que é uma imagem, na verdade, carregava a organização sindical e da vanguarda política no Brasil. Primeiro, por causa da estrutura das empresas. Em segundo lugar, porque num país de dimensões continentais, e segundo ele, com uma industrialização ganglionar, fragmentária, a ferrovia cumpria um papel que nenhum outro sindicalismo, nenhum outro sindicato podia cumprir.
porque ela abrangia uma rede enorme, né, no território brasileiro. Então, por causa dessa estrutura da empresa e da própria ferrovia, surgiu uma vanguarda política que articulava lutas num nível territorial muito maior do que qualquer outra categoria no Brasil. E dizia o Caio Prado Júnior, com o recente desenvolvimento da indústria, agora baseada no setor automotivo, que promove o crescimento das rodovias no lugar das ferrovias, o que é que vai substituir a ferrovia como polo de articulação política? Quer dizer, o que vai acontecer com o sindicalismo a partir de agora? Então, a pergunta que fica para os dias de hoje é: o que substituiu a ferrovia? Mais ainda, aquela indústria automotiva, como ele disse que a tocha foi passada, né, para o setor metalúrgico, mas aquele mundo que o Martinelli viveu e outros sindicalistas viveram, ainda não existe mais. Porque o país que a gente tinha de 30 mais ou menos até os anos 80 era um país cujo centro dinâmico da economia ou da acumulação de capital no Brasil estava baseado na indústria. Desde os anos 80 a gente tem um processo de desindustrialização. É claro que a classe trabalhadora nunca foi, na sua maioria, uma classe trabalhadora formalizada, salvo um raro momento ali do primeiro governo Lula. A maior parte da classe trabalhadora nunca teve carteira assinada. Não é uma grande novidade o fato dela ser majoritariamente informal. Mas a gente tinha uma situação em que um núcleo da classe trabalhadora vinculado à indústria exercia uma influência enorme sobre os outros setores. E isso é o que está desaparecendo. Então, agora, para falar exatamente dos dias de hoje, como o Neto pede, a gente teve um processo eleitoral recente com uma derrota fragorosa da esquerda nas grandes e médias cidades, principalmente, também nas pequenas. Né? Estou falando daquilo que é o polo principal eleitoral do Brasil, e logo a esquerda se debruçou sobre as razões. A esquerda tem que dialogar com o empreendedorismo, a esquerda tem que dialogar com os informais, a esquerda tem que dialogar com a periferia, agora a esquerda tem que defender a vida além do trabalho, tem que discutir a escala 6x1. Começaram a surgir, o pobre é de direita, começaram a surgir várias frases de efeito sobre questões que são discutidas no movimento sindical desde o século, vou mais longe, 18. Desde o final do século XVIII. A limitação da jornada de trabalho, o fato de que a maioria da classe trabalhadora está sob a influência da ideologia de direita, ou seja, questões históricas da luta sindical e política no Brasil. Olha, se a esquerda tem que dialogar com a periferia, se essa premissa é verdadeira, ela já está derrotada. Porque a esquerda ela tem que estar também na periferia, ela não é externa à periferia. A esquerda faz parte da periferia porque a esquerda é formada por pessoas de classe média, pessoas da periferia, pessoas pobres, pessoas remediadas, como sempre foi. Então, na verdade, nós temos uma situação que, nos dias de hoje, ela é um legado do esgotamento daquele modelo, né, da esquerda, que vai dos anos 20, 30 até os anos 70, 80, um esgotamento do modelo econômico que baseava a atuação política dessa esquerda e, por fim, o esgotamento também de uma outra esquerda que se desenvolve a partir dos anos 80, promovendo um discurso social, políticas sociais importantes, que estão abrigadas na Constituição de 88, mas que já chegaram no teto. Ou seja, as políticas que a esquerda brasileira, aquela que recebeu a tocha nos anos 70 e 80, defendeu desde lá até aqui, essas políticas defendidas por essa esquerda já bateram no teto e também se esgotaram. Se esgotaram por quê? Porque a Constituição de 1988, ela prometeu e promoveu um estado de bem-estar social nos limites da periferia, que é o nosso caso no Brasil. Mas promoveu o SUS, por exemplo, promoveu coisas muito importantes. Entretanto, ela não promoveu um sistema tributário progressivo capaz de sustentar um estado de bem-estar social no Brasil. Então a gente tem, por um lado, um estado de bem-estar social prometido, mas a gente não tem
arrecadação suficiente para sustentar esse estado de bem-estar social. A gente não tem um sistema tributário capaz de cobrar dos ricos a conta da sustentação do estado de bem-estar social. E a esquerda, da qual todos nós fazemos parte, não uma crítica é uma autocrítica, a esquerda da qual nós fazemos parte, pelo menos desde os anos 80, ela não teve capacidade de promover políticas que, de fato, mexam na relação capital-trabalho. Ou seja, todas as políticas importantes que o PT principalmente defendeu são vitais, né? Elas se tornaram um patrimônio político nosso, mas elas custam pouco para o capital. Mesmo o Bolsa Família custa pouco para o capital. As políticas de cotas não custam nada para o capital. E são importantes. Ninguém está dizendo que não são importantes. Agora, a melhoria dos serviços públicos de maneira radical, para a gente ampliar o arco de apoio das políticas de esquerda no Brasil, conquistando os trabalhadores de renda média, isso custaria algo para o capital. A gente não vai ter estado de bem-estar social, melhoria do SUS, melhoria da educação pública, se a gente não tributar o capital. E essa é a luta que se abre, muito mais importante, mas é uma luta que não é levada à frente, por exemplo, junho, por exemplo, de 2013, né? Esses movimentos não colocam, na verdade, em questão esse problema, porque esse é um problema que necessitaria de uma luta muito mais radical do que aquela que nós aprendemos a ter nos últimos 30, 40 anos. Não é nem uma luta revolucionária no sentido de ruptura da ordem, mas é uma luta radical no sentido de promover aquilo que aconteceu nos países mais desenvolvidos. Um pacto social mínimo entre classe trabalhadora e capital, em que o capital tem que pagar a sua parte, e não só a classe trabalhadora pague a sua parte. Nós batemos no teto agora, como eu disse, e nós estamos de fato num momento decisivo, em que a conta a ser apresentada, muito provavelmente pelo ministro Haddad, será a de cobrar do trabalho, e não do capital. Ou cobrar muito mais do trabalho do que do capital. Então acho que esse, Neto, é o dilema que eu poderia dizer sobre o presente, né? E em respeito a todo o legado deixado pelas gerações que lutaram no passado, representadas aqui na figura do Martinelli, que nós estamos homenageando hoje. Muito obrigado. A palavra está pronta, joga o olho. Bem, vamos, 2 minutos, vamos terminar. Olha, eu achei muito produtiva essa reunião, muito produtiva. Então, eu vou pegar a ideia do Frei Chico. Esse é um ótimo local. Bonito, simples. O Frei Chico disse, mas por que não utilizamos mais? Vamos utilizar mais, vamos fazer um esforço, vamos fazer uma reunião, sempre que vocês estejam de acordo, é claro. O espaço de vocês, mas para fazer aquilo que você falou, vamos estudar, vamos homenagear os grandes vultos, homens e mulheres da nossa história proletária, vamos discutir vultos de outros países, vamos discutir o que é possível fazer, vamos lutar para trazer jovens. Quando a gente falar de outros personagens, como Martinelli, maravilhoso, nós temos muitos Martinellis, vocês sabem disso, temos muitos Martinellis, que tem que ser discutido, vamos pensar, vamos fazer um esforço. Esta sala, que o Frei Chico, esta sala, não exatamente essa sala, mas quase, porque mudou muito de 64 para cá, mas eram mais ou menos os mesmos vultos. O auditório era aqui, não mudou um pouco. E aqui, sabe o que eu escutei? Sabe o que eu vi aqui? Eu vi Vinícius de Moraes recitar operários em construção e senhores barão da terra. Era de chorar, uma maravilha. Eu vi aqui grupos do CPC da UNE. Então, era um grande fermento essas salas aqui, antes do golpe, naquele momento. Aqui também, só queria prestar uma homenagem
a gentileza de o nosso secretário, esqueci que foi preso, em 64, o Belenes. Eu recordo quando o Belenes saiu da cadeia, em 63, ele foi preso, ele veio para cá, eu me recordo ele contando quando chegou como eu tinha tratado muito mal. Lembro que ele falou, me cercaram com 4 baionetas, me deixaram de pé, se eu vacilasse, me espetaram. Ele ficou contando como tinha sido. E nós ficamos horrorizados, não sabíamos o que vinha 6 meses depois, que foi muito pior. Então, é um local fácil, um local comovente, um local proletário. Eu proponho, Chico, vamos discutir depois, não hoje. Juruna, você está aí, você está sempre aqui. Vamos ver se a gente pode utilizar melhor isso aqui. Sempre com uma questão de passar e formar quadros jovens para as batalhas duríssimas que virão para frente. Olha, não vou falar mais, acho que isso basta. Querida Carol, ela vai poder fechar isso aqui com muito mais, com brilhanteza que merece essa nossa sessão. Muito obrigado. Bom dia, obrigada. Aqui eu fiquei numa posição difícil de falar depois de todo mundo já falou com tanto brilhantismo. Eu vim aqui mais para ouvir mesmo. Eu queria agradecer o João Guilherme, o professor Inconseco, a Pedro Martinelli, o Frei Chico, o Del Roio, o ministro Antônio Afonso. Também agradecer a presença do Stanislau Zemeda, que é uma pessoa importante na greve de 62 de Osasco. Também agradecer ao Milton Cavallo, que é o presidente desse sindicato, também é o presidente do Centro de Memória Sindical. Ele não pôde estar aqui hoje porque ele está em uma atividade na Itália. O sindicato está aberto assim, a atividades, como o Del Rui propôs, como o Frei Chico propôs também. Eu queria também ressaltar uma parte da fala do Antônio Afonso, que foi muito engrandecedora para todo mundo. Ele falou dos pactos que se desdobraram da greve dos 700 mil em 63. Né? Eu queria aproveitar e lembrar também da greve de 53, da qual se desdobraram vários pactos, né, pactos de unidade, e também de onde resultou a criação do DIES em 1955. E também fala isso para falar o quanto é importante lembrar da história pré-78. Né? Acho que na nossa mentalidade dominante, a gente tende muito a lembrar da história da esquerda, principalmente do sindicalismo de 78 em diante. Mas eu acho que uma atividade como essa demonstra a importância da gente resgatar que a história é muito mais antiga, né? A gente tem essa questão da redução da jornada, que hoje está em pauta, parece uma coisa nova, mas vem lá de 1917, a própria criação do dia 1º de maio nos Estados Unidos, em 1888, já passava também pela questão da redução da jornada. Então, acho que é importante a gente resgatar isso e fazer com que mais pessoas conheçam isso, né? Conheçam essa história. Então, acho que essa atividade está de parabéns, ela vem nesse sentido de fazer com que as pessoas conheçam isso. Né? Acho que mais pessoas têm que participar e a gente também consegue fazer mais vezes. Então, acho que é isso mesmo, né?